pessoas e que ele tava fazendo o jogo, fazendo a pessoa se achar a pior possível, tentando derrubar os outros, entendeu? Tentando destruir os outros. Entendeu? Isso que tá, esse negócio da Kerline não foi só o que tava causando. Entende? Mas por outro lado também, se o cara tem esse poder, meu, tipo, nós estamos no Big Brother. Nós estamos no Big Brother, entendeu? Aí também esse outro lado da coisa. Ele vai jogar com o que ele pode jogar. Claro. Eu acho assim, mas aí ele faz fora. Se ele faz fora, aí é outra história. Agora lá dentro, cara, ele tem que jogar. Ele não pode agredir fisicamente ninguém, mas não tá dito não tá dito no regulamento do Big Brother, que ele não sei, que isso. não pode fazer nada psicológico, sabe? Não diz. Só que então, mas aí isso abre um outro precedente que foi a reação das meninas, principalmente da Carol Conká. Que assim, que eu acho que foi a grande polêmica de todas, assim, tipo, porque aí ela também reagiu de uma forma muito over, né? Acho que ela não precisava ter se exposto tanto, né? Sendo a pessoa pública que ela é, acho que ela se passou um pouco, acho que enfim, ela tinha muito a perder, ela não precisava ter feito aquilo. Tudo bem que ela pode ter comprado a briga das outras e a própria briga também, mas assim, o que ela fez pegou mal pra ela, né? Claro, fez mal pra ele ali naquele momento, né, que ela isolou ele, até estão falando de bullying e tudo mais, mas assim, pegou mais mal pra ela, né, do que pra ele, no sentido, porque agora ele tá na posição de vítima, né, vítima das agressões dela. E aí a gente entra também numa outra seara, que é a questão das mulheres que são abusivas, né, Ângelo? A gente tava falando sobre isso, né, e acontece muito. Eu já vi casos, assim, bastante. Eu trabalhei em futebol por muito tempo, né, e via, especialmente, não vou citar aqui, né, porque é chato, né, assim, quem era, mas as pessoas que conviviam comigo na época devem saber. Então, teve um jogador do clube que eu trabalhei que sofria isso. A mulher era abusiva com ele, assim, e era descarado o negócio, era doído de ver, assim. A maneira que ela tratava ele, a maneira que ela enfim, naquele relacionamento, sabe? Era abusivo, o cara sempre tava na pior, sempre se achava o pior, entendeu? Então eu acho assim, a gente tem que começar a não colocar por gênero essa questão São pessoas. São pessoas, isso vem da pessoa mesmo, da índole. Tanto, né, eu vejo na Carol Conká um extremo abuso, assim. Sério, ela e vejo que ela quer colocar a opinião dela perante os outros também, né? Os demais, porque aquele momento que ela não deixa, todo mundo falou que o Lucas não falava, eu não sei, não tenho pay-per-view pra assistir, então eu não sei se, pelo que todo mundo, a reclamação foi que ele não escuta ninguém, né? Mas o que eu vi foi que ela também não escuta ninguém. Eu quero entender por que ela pegou no pé do Lucas e da outra lá, da Juliette. A Juliette, ela começou a falar porque ela era nordestina. Várias vezes ela falou isso, entendeu? Ela deixou claro esse preconceito da parte dela. Assim, então tem coisas assim que, como eles não falam, mas quer dizer, eles não... Mas será que é preconceito ou uma estranheza? Meu, acho assim, eu acho a gente que é curitibano, dúvida, né? Mas a gente é curitibano, a gente sabe como são as coisas aqui. Vou te falar um exemplo bem assim, eu assim, falo bastante, certo? Às vezes tenho esse defeito de não ouvir, tenho esse defeito. Muito. Mas também tenho, quando escuto mesmo, só que é o seguinte... Eu convivo com pessoas que falam bastante e não deixam também os outros ouvirem, falarem. Então assim, que eu tenho, não convivo aqui em casa só, eu convivo, digo, em vários lugares, entendeu? Então assim, que eu aprendi? Aprendi também que às vezes você escuta, não precisa reagir a tudo. Então acho que talvez o que aconteça ali, cara, se a mulher ficar falando, não é isolar a mulher lá da casa, mas troca de assunto. Seja mais inteligente do que aquele assunto. Você tá te irritando, troca o assunto. Então acho que falta um pouco... Eu sei que lá no Big Brother você não pode sair, você não pode ficar na sua. Essa é a questão. Mas aí você tem que procurar mudar de assunto, conhecer a pessoa melhor. Eu acho que uma semana não dá tempo, mesmo convivendo ali, você não consegue chegar à conclusão de que serve ou não serve, sabe? E já aconteceram em outras edições já teve isso. Pessoas que não se davam tão bem, depois
passaram a se entender. Então acho que é muito cedo para você criar tanto problema. E esse Big Brothers se caracterizou por isso, como as pessoas conseguiram criar problema em uma semana, entendeu? Então acho que é muito cedo para você tem que passar lá quase praticamente 100 dias que você vai lá, chegar até a final. Sim. Você vai ficar 100 dias, mais 90 dias com pessoas que você você vai ter que conhecer uma hora ou outra. Né? E é interessante também essa questão, assim, voltando para essa questão de tipo, de a pessoa colocar a curitibanice, né, assim, como uma forma de educação, porque eu morei fora, né? Eu morei em Goiânia. Mas continua sendo curitibana. Então, mas aí que tá. Essa coisa da Carol Conká me fez refletir algumas coisas. Por exemplo, eu morei em Goiânia dos 10 aos 18 anos. Então, eu morei 8 anos fora, depois eu morei mais 2 anos em São Paulo, quando já era adulta. E quando eu morava em São Paulo, quando eu morava em Goiânia não, mas quando eu morava em São Paulo, as pessoas do trabalho, elas me chamavam de marrenta de Curitiba. Mas já falou, acho que isso já no Já falei? Você deve ter falado. Enfim, mas por quê? Por conta um pouco dessa questão de querer tudo muito certo, de querer, tipo, tudo preto no branco e não sei o quê. Não é porque é Curitiba. Eu não sei. Bom, whatever. Mas assim, eles me chamavam de marrenta de Curitiba e tinha também essa questão de que ela falou do tipo das pessoas. Porque realmente aqui a gente não tem muito esse hábito de se abraçar, de se tocar e tal. Né? Assim, por exemplo, até a pessoa que mora comigo, eu vou abraçar ele me empurra. Nós estamos na pandemia, não pode agora? Cara, mas você mora comigo. Você pode me abraçar. Tá, tudo bem. E sem me empurrar. E aí é isso, sabe? As pessoas são meio cheias de não me toques, assim, mas é uma forma. Mas assim, eu não acho que isso seja uma coisa boa. Eu acho que, na verdade, eu gostaria de ser diferente. Mas aonde que tá mais. Que tem a ver com a Carol? Não, ela falou isso. Ela falou que ela era mais reservada, que as pessoas não se tocam. Realmente, ela é super reservada, assim. Uma semana ela. Tocam, uma semana ela as pessoas falam baixo, ela fala, que as pessoas são mais reservadas, que elas são educadas, como se as outras pessoas não fossem educadas. E só o curitibano fosse educado, porque a gente, sei lá, né? Mas ela não mostrou nada disso, assim. Eu acho que acho que faltou. Levou um pito do Thiago Life. Entendeu? E agora tá de paz e amor. Isso também é uma coisa a se pensar, né? Pra mim, alguma coisa foi falado pra ela. Ela mudou muito o comportamento. Pois é. Tava sendo inclusive cancelaram o programa dela na GNT lá, né? Na verdade cancelaram a reprise, né? A reprise mas do enfim, programa estava programada. Passar, assim. Na verdade, assim, a questão é que tudo isso que eles estão fazendo com a Juliette levantou a guria, né? E é bem capaz dela ser uma das pessoas hoje, que... Você viu, pra você ter uma ideia, no UOL lá tem as porcentagens do quem vai vencer o Big Brother. Hoje, lá tá dizendo que a Juliette é a favorita. Viu? Olha lá. É isso aí. O nosso Caio Caloteiro não é o primeiro colocado, tá em quarto, acho um absurdo isso aí. Eu acho que ele deveria ganhar um prêmio só por estar lá. Ele já, cara, ele é um alívio cômico. E se ele não conseguir 1.500.000, a gente vai ajudar. Vamos fazer uma vaquinha pra poder ele pagar as dívidas dele. Ele vai sair com dinheiro de qualquer jeito. Realmente. Ele devia ter deixado aqui um infoproduto, assim, de como você ser um caloteiro gente boa. É tão legal, acho que a Juliette, se ela ganhar, vai dar pra ele vai dar um pouquinho da grana. Né, cara? Você me ajudou. Aquele dia, aquele prato que você deixou pra mim lá, que ele falou. Cara, na verdade, assim, eu tô com eu não consegui entender o porquê que é. Tudo bem, a guria, tipo, ficou lá babando ovo do Fiuk. Dizem que eu não consegui entender, assim, por que ela tá sendo tão odiada. É que agora, entenda o seguinte, uma coisa tem a ver com a rede social, né? Tá muito rápido. Porque lembra do primeiro dia, olha o que aconteceu, o primeiro dia, qual era o assunto? Que bombou, assim, primeiro dia, quando ela encontrou o Fiuk lá na casa e que era um tipo de amor abusivo, né? Ela tava cometendo um amor, assim, doentio por ele, platônico, doente. Foi o primeiro assunto polêmico do Big Brother, que até teve matéria dizendo que aquilo não faz bem, aquilo não era legal pra ela, que aquilo não era bom pra pessoa que tava recebendo aquele amor, fizeram tudo aquilo e de repente já mudou tudo. Então acho que daqui uns 2, 3 dias isso nem esteja mais em pauta. A única coisa que vai estar sempre em evidência ali, que vai estar sempre em alta, é a relação do Caio
Bromance. Com Você o sabe Rodolfo. que isso tem Isso um não nome, vai acabar. chama bromance. Isso não é bromance. Isso não vai acabar, cara. Que é essa amizade, essa broderagem. Mais, né? Essa broderagem. Cada dia mais essa amizade. Ele deu anjo com amor, com carinho. Ele brigou por ele. Brigou. Depois, aquele dia que ele teve ameaçado, se ele pensou se o Caio fosse pro paredão, ele falou que se o Caio fosse pro paredão, ele ia ficar mal, que eles ficam conversando na cama. Puxa, né? Então, assim... Não, e outra coisa, outra pessoa assim, que me surpreendeu assim, e positivamente foi a Sara, né? O nome dela. Ela se posicionou, né? Então, porque assim, no começo eu falava, cara, essa guria não vai durar. Mas ela me surpreendeu positivamente. Ela assim. teve coragem ali, porque todo mundo tava na mesma barca, inclusive até algumas pessoas, até o do Fiuk, pensando bem. Só falta ele pedir desculpa porque ele é homem, né? Assim, porque, né? Deus, também não é. É isso que eu fiquei pensando. Fiuk parece. Que deu a treta e faltou pedir desculpa. Puxa, eu sou homem, desculpa aí, né? Fiuk parece que caiu de um caminhão vindo de Portland lá, sabe? Onde tem os hipsters e tal, que tem esse pessoal meio que se veste daquela forma. Ele saiu de um clipe dos Beatles, nem tinha clipe, né? Aquela época. Clipe não, ele é tipo, dá uma olhada nos malucos lá de Portland, no Oregon. Vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos ver o que vai dar. Vai ter festa, acho que nessa semana. Vai ter, mas vai ter, né? Vai. Sempre tem. Mas eu acho que ainda vai surpreender bastante. E próximo paredão, então, só pra gente fechar aqui o assunto. Próximo paredão, puxa, ainda é difícil, né? Porque ainda tem prova. De líder e tal. Mas assim, vamos comentar só o seguinte: o Bill lá, o Acrebiano. O cara teve rabo, né? O cara teve rabo. Porque ele atendeu, quer dizer, atenderam o Nando Reis Cover, atendeu o telefone primeiro lá, né? Ele jogou no paredão, deu o cara. Atendeu lá o Bill com aquela caixona lá, que ele tava boneco, né, lá de pirata. Atendeu. Com uma mão só, porque ele tinha um gancho. Lógico, ele foi esperto, né? Claro. Se fosse alguém, o mais assim, do outro Big Brother. Não, se fosse alguém do outro Big Brother, assim, que era meio burro, assim, vamos pensar. Sei lá. Aquele cara, o nosso amigo lá. Lembra aquele Serginho que não sabia quem podia votar? A Carol Conká não saberia que ela podia tirar a Carol Conká, votar no Fiuk, né? Então a Carol Conká não ia tirar ela mesma de lá, né? Mas o cara tirou ele mesmo, depois ele tirou quem? Que ele salvou o Rodolfo. Só que daí o Rodolfo foi indicado. Foi pelo G6, né? Pelo G6, exatamente. Na verdade, pela Lumena, né? Porque ela que fez a cabeça da galera, né? pra poder votar nele, exatamente. Que tipo, meio nada a ver, mas enfim. Não, porque também... porque ele não concordou com ela. Ele ousou a não concordar com ela. Exatamente. Como você não concorda comigo, com as minhas lutas? Então, e daí foi isso que aconteceu. Então, foi por isso que a gente conseguiu. Não dá pra saber agora o que vai acontecer, mas vamos fazer uma previsão. Uma previsão. Assim, acho que não escapa de paredão, caso não pegue liderança ou algo do tipo. Eu acho que. Vai, Lucas? Eu acho que o Lucas vai pro paredão, né? Se não tiver nada de imunidade, ele vai, né? Isso é fato. Pô, a Juliette também. Também acho que, assim, se não tiver nada, né? Ninguém ganhar nada ali. Eu acho que são esses, e daí, se for 3. Por exemplo, não foi uma questão de sorte, né? Acho que a Thaís tem chance de ir, assim. Eu acho. Dependendo se ela pegar o Fiuk, não, né? Daí ela vai continuar. Você acha? O outro, ela tá disputando ela tem que... se ela pegar o Fiuk, eu juro por Deus que eu tô com uma teoria sobre o Fiuk. Eu tô com uma teoria sobre o Fiuk. Pra mim é só papo. Eu acho que não faz nada, eu acho que é só conversa. Eu tô percebendo que é mais fama, entendeu? Entendi. Porque já demorou, né? Pra quem é tão. Quem não perdoava no Big Brother nada, assim, quer ver? Aquele carinha lá que ficou com a filha do Ayrton lá, que tá no Big que apresenta lá. Sei, eu não lembro. Como é que é o nome dele, cara? O Breno. Aquele não perdoava. Aí ele pegou outra. Pegou três lá. Aquele não perdoava. O outro é aquele Fernando, que também não perdoava também. E aquele Fernando, esse cara também cometeu abuso psicológico naquela época. Porque lembra, ele tava com uma guria, eu tava com uma loira na casa, não lembro o nome. E ele fez a outra ficar afim dele e doente por ele, assim, e não queria saber. Daí quando a guria saiu, ele foi lá e ficou com a outra. Entendeu? Ele deixou a guria. Aquilo foi totalmente abusivo. Credo. E ninguém dizia nada, ninguém falava nada. Hoje as coisas mudaram. As coisas mudaram. Mas assim, que eu ia falar. Putz, eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo agora. Não.
Eu só espero que a Thaís tenha a cabeça de não ficar com o Fiuk. Que ela fique. Não tá interessada no Fiuk, não parece. Eu acho que nenhum nem outro. Acho que ela não tá interessada em nada, ninguém, na verdade. Exatamente. Eu acho que ela tinha que, se ela fosse ficar com alguém, que ela fique com o Arthur. Ela é uma incógnita, ela tá fazendo um jogo bem assim, bem tipo, bem aquele. Como é que chama aquele cara lá, aquele ganhou, o César. Ela não tá em lugar nenhum, né? Assim, ela não tá em lugar nenhum. Não dá pra saber. Tem umas pessoas, tipo a Poca lá, que dizem que só dorme, fica o dia inteiro dormindo. A Poca me lembra muito aquela Mari da última edição. A Mari Gonzalez? A Mari Gonzalez. Não, a assim, Mari Gonzalez era mais engraçada. Mas não fazia nada no começo também. Como é que ela falava? Ela falava de um jeito engraçado. Ela falava que a galera tirava muito sarro da cara dela. Mas vamos aguardar.